Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou falar sobre resgate coletivo e transição planetária. Vamos lá? Então, gente, qual a razão de eu fazer esse vídeo? Tempos atrás, eu vi um vídeo do Carlos Bacelli e nele ele falando sobre, eu não sei como que as pessoas perguntaram, mas pelo visto muitas pessoas estavam com dúvidas, achando que as pessoas, né, que estavam desencarnando por coronavírus, elas seriam expurgadas da Terra, uma vez que a gente está, né, a Terra está em movimento, está em transição planetária, a Terra caminha para um planeta de regeneração. E quando eu assisti aquele vídeo, aí eu percebi, ali eu falei assim, gente, está havendo uma confusão, né? As pessoas não... E aí, por isso me levou a fazer esse vídeo. Né? E não nego que antes eu também estava há muito tempo pensando na questão do resgate coletivo, tamanho, né? Muitos acidentes, né? Queda de avião, Brumadinho, o CP do Flamengo, tudo isso são resgates coletivos, né? E muitos outros. Então, aí me levou a realizar esse vídeo. Por isso, como é que eu vou fazer? Eu vou ler o capítulo 18, não ele todo, eu destaquei algumas partes do capítulo 18, Resgates Coletivos, do livro Ação e Reação, tá? Ditado pelo Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. E a partir daí eu vou falar sobre resgate coletivo e aí depois eu vou falar um pouco de transição planetária e aí a gente fecha, né? Respondendo que não, né? Não necessariamente todas as pessoas que estão desencarnando por coronavírus vão ser expurgadas da Terra. Calma aí, gente, não é assim não. E aí a gente vai, né, através dessas leituras, dos comentários, a gente vai perceber que não é bem assim, certo? E aí bate mais ou menos com o que o Carlos Bacelli falou lá no vídeo dele. Vou deixar aqui no link esse vídeo dele, certo? E porque ele traz colocações, ele traz a Revista Espírita, faz uma colocação também através da Revista Espírita, muito interessante, certo? Então vamos lá? Vamos agora, eu vou fazer a leitura e na sequência eu vou fazer o comentário. Vamos lá? Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, capítulo 18, Resgates Coletivos. Sob a crista de serra alcantilada e selvagem, destroços de grande aeronave guardavam consigo as vítimas do acidente. Adivinhava-se que o piloto, certamente enganado pelo traiçoeiro oceano de espessa bruma, não pudera evitar o choque com os picos graníticos que se salientavam na montanha, silenciosos e implacáveis, à maneira de medonhos torreões de fortaleza agressiva. Em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo. 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de chague, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante ainda enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Contudo, amigos espirituais, abnegados e valorosos, velavam ali calmos e atentos, figurando-se cascata de luz, vertendo do céu o auxílio do alto vinha solícito em abençoada torrente de amor. Foi então que Hilário e eu indagamos se não nos seria possível a participação na obra assistencial que se processava, no que Druso paternalmente não concordou, explicando que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Cientes de que o generoso mentor poderia dispensar-nos mais tempo, aproveitamos o ensejo para versar a questão das provas coletivas. Hilário abriu campo livre ao debate, perguntando, respeitoso, por que motivo era rogado o auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14.
Druso, no entanto, replicou em tom sereno e firme. O socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento, serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhe outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Quantos dias? Clamou meu colega, incapaz de conter a emoção de que se via possuído. Depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito à atividade corpórea, respondeu-nos o mentor. Alguns são detidos por algumas horas, outros talvez por longos dias, quem sabe. Corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. Quanto mais chafurdarmos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam a matéria pesada e primitiva de que se nos constitui a instrumentação fisiológica, demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos, nelas encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal, propriamente considerado. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Isso, no entanto, considerei, não quer dizer que os demais companheiros acidentados estarão sem assistência, embora coagidos a temporária detenção nos próprios restos. De modo algum, ajuntou o amigo generoso. Ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram enredados em mais baixo teor de experiência física compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. Todavia, reparou Hilário, não serão atraídos por criaturas desencarnadas de inteligência perversa, já que não podem ser resguardados de imediato? Druso estampou significativa expressão facial e ponderou. Sim, na hipótese de serem surdos ao bem. É possível se render às sugestões do mal, a fim de que, pelos tormentos do mal, se voltem para o bem. No assunto, entretanto, é preciso considerar que a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida, de dentro para fora. A junção de nossas almas com os poderes infernais verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. Imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Surpreenderiam, de certo, delinquentes que, em outras épocas, atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas, para que seus corpos se espatifassem no chão, companheiros que em outro tempo cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas, ou suicidas que se desempenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio que para transformarem a própria situação. Quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos desse jaca? Entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro? Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhe amenizem os rigores da provação necessária?
bem sabemos que, se uma onda sonora encontra outra, de tal modo que as cristas de uma ocorram no mesmo ponto dos vales da outra, esse meio, em consequência, aí não vibra, tendo-se como resultado o silêncio. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal, praticado ontem, neutralizando-os e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação das nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Como eu falei, eu extraí do capítulo 18, Resgates Coletivos, as passagens que eu achei que são suficientes para poder falar o que é o resgate coletivo. Então, vamos lá? Bom, queda de avião, 14 pessoas desencarnam, sendo que 6 desencarnam, são socorridas imediatamente, e as outras 8 ficam jungidas ao corpo, ficam ligadas ao corpo, gemendo, desesperadas, porque, gente, vamos imaginar, vamos pensar, imagina a queda de avião, olha só, Air France, que caiu no oceano, saiu daqui do Rio, foi para Paris, no meio do caminho, foi em junho de 2009, foi parar o avião aonde? Os destroços foram fundo do mar. Avião da Chapecó caiu, só que houve sobrevivente. Ou seja, esse não estava, essas pessoas que sobreviveram, não sei se vocês lembram, que teve uma pessoa que pegou e trocou de lugar com a outra. E aí uma morreu, uma desencarnou e a outra não. Percebam? Isso é o acaso? Claro que não, a gente sabe que o acaso não existe. Não estava na linha de desdobramento daquela pessoa desencarnar daquela forma, enquanto estava na linha de desdobramento da outra morrer naquela situação. Desencarnar naquela situação. Não é isso? Então, o que acontece? Por que um é socorrido de imediato e os outros não? Vai depender de como você leva a vida, de como você encara, do como você enxerga o quanto que você está ligado, que ele fala assim das ilusões, do conhecimento. Gente, eu tenho experiência em trabalhos mediúnicos, o centro que eu frequento é um pronto-socorro de encarnados e desencarnados, certo? E aí o que acontece? Já participei de vários trabalhos em que muitas entidades não têm conhecimento nem que desencarnou. Não sabe. Chegam lá em situação e dizem assim, não. E aí fala, às vezes não tem nem condição de ouvir que desencarnou. A gente orientando, a entidade se manifestando, a gente orientando, a entidade não tem nem condição de ouvir que desencarnou. E outra já tendo, aí não aceita. Percebam? E isso tudo é levado em consideração nessa hora. Tanto que eu falo assim, gente, se eu desencarnar, eu falo assim, pô, pelo menos, primeira coisa, eu acredito na continuidade da vida. Eu até falo, olha, se ficar estranho, esquisito, também outra coisa, muito chega, você é engraçado, eu falo com as pessoas, elas não me respondem. Eu falo, olha, mudou a coisa, tá diferente, desencarnou. Certo? E aí, meu filho, eu, pelo menos, já tenho meu plano. Eu falei assim, se eu ficar aqui no terra, até eu vou correr lá pro centro. Eu falei, não, me socorre, me leva para... Não, me tira daqui, eu não quero ficar na terra. No terra-terra, que a gente chama no orbe da terra, aqui na crosta da terra. Porque não é o local para desencarnados ficar. Não é isso? Tem locais, eu falo, tem locais melhores. E o centro, como é um pronto-socorro de desencarnados, os trabalhadores do centro encaminham, fazem o trabalho de encaminhar para a pátria espiritual. Então, perceba, se a pessoa nem sabe que desencarnou, imagina, gente, ficar ali colado, perto do corpo.
Isso vai depender também do grau de desapego que a pessoa tem ou não. Certo? De consciência. Principalmente a questão é consciência. Ele, nesse texto, nesse capítulo, ele fala, olha, a questão da consciência. Como é que você, quando você desencarna, como é que está a sua consciência? Você trabalha, se você se sente culpado por alguma coisa, provavelmente isso vai te agrilhoar. Provavelmente. Eu não vou dizer categoricamente que é categoricamente assim, não, provavelmente. Por isso a necessidade do que? Do perdão, do auto perdão. Gente, primeira coisa, auto perdão. Certo? Isso é essencial. E não é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível. Isso vai nos ajudar. Porque, gente, não, a gente, eu acho, a espiritualidade nos dá ferramentas várias, inclusive no próprio texto fala assim, olha, volte para o bem. Porque voltando para o bem, você pode, inclusive, o quê? Dependendo da prática do bem, você pode o quê? Atenuar o teu resgate. Você pode diminuir essa prova, diminuir, né? Atenuar. Prefiro dizer a palavra atenuar esse resgate. Percebo? Então, através dessas ferramentas, inclusive a gente preparar para o desencarne. Olha, gente, eu não esqueço, uma vez no centro, né? A gente, na reunião de estudo, e uma pessoa chega e fala assim, então, começar a preparar para o desencarne desde já? Eu falei, sim, eu pelo menos preparo. Né? E eu não tenho garantia, e eu sei que não é garantia que eu vou, né? Vou para onde eu estou imaginando ir, você entendeu? Que eu sei que tem locais que eu vou direto para a colônia espiritual. Não necessariamente a probabilidade de eu ir para a colônia espiritual é pequena. Eu acho pequena, né? Pouco provável, porque tem a questão das zonas intermediárias. A gente desencarna e vai, certo, até chegar na colônia espiritual. Percebam? Então, é um preparar. Para o quê? Para que o nosso desencarne seja mais, não tão denso. Isso está nas nossas mãos. E está nas mãos daquelas entidades, daquelas 8 que ficaram agrilhoadas no corpo, ficaram jungidas ao corpo, vai depender delas desagrilhoar. A assistência não deixou de ter, porque a autoespiritualidade estava ali. Ela não abandonou, ela estava ali. Mas eles, o que acontece? Aquela coisa que eu falo, olha, ele está intransferível. É você que tem que afofar a terra. Não adianta a alta espiritualidade chegar e falar, não, eu estou com dó de você, vou te tirar daqui. Ai, coitadinho, deixa eu tirar ele daqui, olha, ele está sofrendo tanto. Não adianta, gente. Nós é que temos que encarar isso, porque isso é gradativo, tá? O sofrimento, ele não é eterno. Ele é mais para um despertar espiritual. Isso serve como um despertamento espiritual. E a gente começar o quê? A optar a tomar outros caminhos. O caminho do bem. Certo? Que foi ali no texto também falou, olha, ele assim não vai atrair entidades perversas? Sim, vai. Agora, se ele tiver voltado para o bem, não. Porque se eu tiver conectado com a alta espiritualidade, gente, com certeza não vai ter a probabilidade de chegar entidades perversas e menos, né, atrasadas, mais atrasadas, é menor. Certo? Até porque a luz até a luz da alta espiritualidade, gente, ela ofusca, abaixa as entidades que ainda estão no padrão vibratório abaixo, certo? Mais denso, não dá conta. Perceba? Agora vai depender de você. Vai depender de como está o teu padrão vibratório. Perceba? Tudo depende da gente. Tudo vai depender de como nós conduzimos a nossa vida enquanto encarnado, de como nós nos alimentamos, como falou ali no parágrafo. Como é que vocês estão alimentando? Se alimentando? Alimentando a tua alma. O que vocês estão fazendo? Percebam? E outra coisa importante deixar
né? Para a gente não confundir, gente, porque quando fala em resgate coletivo, né, no caso, e uma situação de morte coletiva, houve um desencarne coletivo, todos na mesma situação, não necessariamente aqueles 14, porque pode pensar assim, 14 caíram do avião. Então esses 14 no pretérito aprontaram alguma coisa, para poder estar todos os 14 ali juntos e desencarnar. Não, aqui deixou claro. Cada um tem uma razão, teve a sua aprovação. Cada um, o que levou a esse resgate, isso de cada um. Tá? O desencarne, ele é coletivo, mas a morte, a situação é coletiva, mas a morte, ela é diferente para cada um. Por quê? Porque vai depender de cada um. Tanto que ele falou, olha, empurrou de despenhadeira abaixo pessoas, ou se suicidou, ou enfim, cada um teve, e a vida achou por melhor juntar elas naquela situação e juntas resgatarem. Percebam? Então, os 14 fizeram, não necessariamente, tá? Provavelmente, que não, vai estar eles juntos ali, cada um resgatando dentro da tua realidade. Perceba? Agora, também pode estar os dois juntos. Eu já vou falar que a história do Ascânio e do Lucas, né? Que esse eram 2 dos 6, certo? Então, o que acontece? Deixar isso claro na questão do resgate coletivo. Tá? E o que é melhor, né? Nós podemos, mais uma vez, atenuar o nosso resgate dependendo de como nós levamos a nossa vida. Se a gente enveredar a nossa vida para o bem, e como, né, o último parágrafo que eu coloquei, né, olha, caridade, estudo nobre, fé, bom ânimo, otimismo e trabalho, arte, meditação construtiva, isso nos renova. E isso vai gerar o quê? Merecimento, o quanto que a gente está empenhado em nos reformar. O que está por detrás disso aqui? Reforma íntima. Ou está aqui o tempo todo falando assim, irmãos, olha só, vamos melhorar? Vamos voltar para o bem? Se voltando para o bem, você vai diminuir o seu sofrimento. Não tem outro caminho. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar? Vamos arregaçar as mangas e estudar? Estudo nobre? Aprender? Certo? Fé, bom ânimo. Vamos elevar o padrão vibratório. Olha só, gente, não é assim não. E não é com varinha de condão, a alta espiritualidade chega e fala, plim, você vai ter bom ânimo, você vai ser uma pessoa otimista. Não, isso é conquista. A gente é que tem que conquistar. Certo? Nós é que temos que fazer esse trabalho. Mas vamos lá agora falar do Ascânio e do Lucas. Quem são esses dois? Quem são eles dois? Eles são 2 dos 6 que foram resgatados imediatamente. Mas vamos ver a história deles. Ascânio e Lucas, eles já estavam trabalhando nas estações espirituais, né? Há 5 séculos. Já tinha 500 anos já que eles já estão no trabalho edificante, né? de trabalho na esfera espiritual, de aprendizado, de estudo. E eles queriam ingressar nas esferas mais elevadas. Aí foram lá. Olha, né? Vamos ver se eu consigo elevar o grau aqui. E aí, o que acontece? Ok, então vamos dar uma olhada no passado, vamos ver o pretérito. O que aconteceu no pretérito? Eles dois, em 1429, eles fizeram parte do exército de Joana d'Arc. E era em Orleans. O que acontece? Eles os dois empurraram 2 outros do exército. Mataram eles para ficar com o posto deles. Certo? Mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Qual foi a forma de resgate? Eles ajudaram na evolução da aeronáutica, foi questão de evolução, isso tudo está na sequência, tá, gente? Por isso que vale a pena ler esse capítulo todo. Né? Por questão da evolução da aeronáutica, enfim, na história, na linha de desdobramento deles, eles iam desencarnar dessa forma.
E foram socorridos na mesma hora. Pronto, libertou, resgatou, pronto, agora vai. Percebam? E aí, deixando claro, eles escolheram, eles puderam escolher. Mas por quê? Pode? Pode. Sabe por quê? Merecimento. Como eles já vinham num caminho, já olha, 500 anos, tá? Eles já vinham num caminho edificante, eles puderam sim sentar lá e falar assim, não, então vamos fazer desse jeito. E na hora do desencarne, na mesma hora eles já se desprenderam e foram embora. Que é emancipação espiritual, que fala, né? Uma coisa é a morte física, outra coisa é emancipação espiritual, porque a gente pode ter a morte física e não ter a emancipação espiritual. Por quê? Porque ele vai ficar ali, jungido ao corpo. Por quê? Porque está denso, porque está preso. Certo? E a emancipação espiritual foi pronto, agora o corpo ficou, eu vou me embora. Sonho meu. Não sei se eu vou conseguir, mas sonho meu. Então, vamos embora. Percebam? E é esse trabalho que é feito, que é um trabalho de formiguinha. O importante é não desistir. E vamos lá. E trabalho interno, não é, quando fala estudo, né, pensa muito só no estudo técnico. Gente, o estudo de si mesmo. Aperfeiçoamento de si mesmo. Mais uma vez, reforma íntima. Bora para a reforma íntima. Percebam? Então, isso tudo vai depender, gente. Não tem nada fixo, assim, né? Vai corta e cola. Não, tudo vai depender de como que a gente vai lidar, como a gente vai viver, como que a gente se alimenta a nossa alma, alimenta o nosso pensamento. Como é que se alimenta o teu pensamento? Como é que se alimenta as tuas emoções? Isso tudo ao longo. Ah, não, vou deixar lá para perto da hora de morrer. Você sabe que você vai morrer? Você pode morrer amanhã. Ou não. Ou não é? Assusta, né? É ou não é? A gente não sabe. Então é o seguinte: é agora, vamos começar. E o que isso tem a ver? Tudo isso que a gente falou, resgate coletivo, tem a ver com o coronavírus. Gente, primeira coisa, vamos fazer uma distinção. Uma coisa é um avião cai, tem 14 pessoas, elas desencarnam no mesmo momento, certo? É o quê? É um desencarne coletivo e um resgate coletivo. Outra coisa é o coronavírus, que é um resgate coletivo de desencarne individual, porque cada um, né, desencarna, né? Minha mãe desencarnou no dia 6 de junho, no hospital, ponto. A outra desencarnou ontem, a outra anteontem. Então, são em dias distintos. Pode agora até tem 400 pessoas, não sei com quanto está agora o número de mortes, né? É por dia o tanto de desencarne relativo ao coronavírus, mas é cada um, vamos dizer, né, no mesmo dia, mas em locais diferentes. Mas não deixa de ser um resgate coletivo, certo? E aí, tudo isso que a gente falou do desencarne coletivo, resgate coletivo, vale também para o coronavírus. Cada um tem uma razão de ser, não significa que todas as pessoas fizeram, né, participaram da mesma situação que geraram esse débito. Percebam? Mas outra coisa que me chamou a atenção, que se a gente olhar, a maior parte está desencarnando o quê? Falta de ar. Mas não só, né? Porque o coronavírus ele não ataca, né? Boa parte é questão pulmonar, mas a gente sabe que atinge e afeta outros órgãos também, não é isso? Então, e aí o que acontece? E o que isso tem a ver com a transição planetária? Com o que eu falei lá aqui do vídeo que eu assisti do Carlos Bacelli, que eu percebi que deve ter muita gente achando que né, a Terra está evoluindo para... Primeiro vamos falar de transição planetária. O que é a transição planetária, gente? A Terra está evoluindo. Tudo, graças a Deus, né? Tudo é dinâmico. Deus não para, né? Não é a inércia.
para Deus, né? Até eu falei isso no vídeo passado, lá do Livro dos Espíritos, né? Espírito e matéria. Não há, Deus não para, né? Deus é a coisa, há um movimento constante. Não é isso? Os planetas, eles evoluem. E como eu já falei, que a Terra, saiu recentemente, que a Terra já esteve no mesmo patamar que Vênus. Que Vênus é menos evoluída que a Terra. Já teve um dia no mesmo patamar que Vênus. E vai estar um dia no mesmo patamar de Júpiter, que é mais evoluído. Então, existe o quê? A evolução do planeta. Mais uma vez, vou trazer Capela. Capela é um planeta da estrela do Cocheiro, onde ocorreu Jesus é o governador, como Jesus é o governador da Terra, certo? E aí o que acontece? Capela evoluiu e os habitantes de Capela evoluem em todos os sentidos. Houve uma evolução. E aí o que acontece? Os habitantes que só não tinham evoluído em todos os sentidos, inteligência intelectual e moral, reencarnaram aqui na Terra. E aí, isso ajudou muito nos primórdios da Terra, no desenvolvimento da Terra. Certo? Então, o que acontece? Nós, se a gente não evoluir e não acompanhar a evolução da Terra, a gente não vai reencarnar mais aqui. Gente, nós estamos agora, é prova final. Prova final. Certo? Porque é o seguinte, se a gente desencarnar, digo eu por mim, certo? Como Chico Xavier falou, lá para 2050, provavelmente já vai estar um mundo de regeneração. Se não for em 2050, por ali. Certo? Em 2050, o que acontece? Eu tenho a intuição de que eu vou desencarnar com muita idade. Certo? E mesmo que eu desencarne agora. Eu desencarnando agora, se eu não tiver acompanhado a evolução da Terra, eu já não vou mais reencarnar aqui. Então, nós estamos na prova final. Estamos na prova, vou repetir, estamos na prova final. Ou a gente acompanha, ou vai para outro. E menos evoluído. Certo? Então, o que acontece? O que isso tem a ver com o coronavírus que eu falei que eu vi lá no caso Bacelli? Gente, muita gente está achando que essas pessoas que estão desencarnando em razão do coronavírus vão ser expurgadas da Terra. Necessariamente. Calma, não vai. Não é. Pode ser que sim. Vai depender na hora lá. Vamos passar a régua, vamos ver como é que foi? Vamos fazer a média aqui? Percebam? Porque, por exemplo, minha mãe desencarnou por coronavírus. Necessariamente minha mãe vai ser expurgada da Terra? Não, ela pode até ser. Se ela não tiver acompanhado a evolução da Terra, moralmente, né, em aperfeiçoamento dela, com ela mesma, né, no autoconhecimento, no autoaperfeiçoamento, ela vai para outro, vai sim para um planeta menos evoluído, até conseguir chegar na evolução e voltar e reencarnar na Terra. Certo? Porque na história de Exilados de Capela, muitos só reencarnaram uma vez aqui. Já foi o suficiente e já retornaram para a Capela. Outros não. Certo? Então, o que acontece, gente? Então, não necessariamente. E outra coisa, a gente está num momento que muitos desencarnam, e não só por coronavírus, não, gente. Está havendo um retorno à pátria espiritual muito grande. Muito grande, seja por coronavírus, seja por câncer, seja por acidente, certo? Está havendo muito desencarne. Então todas essas pessoas vão ser expurgadas da Terra? Não! Não necessariamente. A gente nem tem condição de falar. Só quem sabe é Deus e a autoespiritualidade. E quando chegar lá na pátria espiritual, e ver. Olha, chegou a hora de você reencarnar. E aí, vamos ver como é que ficou?
A grosso modo, tá, gente? Vamos lá? Vamos passar a régua aí, vamos ver como é que tá? Né? Vamos fazer como é que... O quão proveitosa foi essa encarnação? Por isso que eu digo, mais uma vez, a gente está na prova final. É arregaçar as mangas e se dedicar, se esforçar ao máximo no autoaperfeiçoamento, no autoconhecimento e na prática do bem. Não dá agora mais. Olha, deixa lá, quando chegar lá perto, como eu falei antes, quando chegar lá perto de eu morrer, eu faço. Não, tem tempo ainda. Não, deixa para amanhã, né? Não deixa para depois, que eu ainda tem um tempo, não é isso? Que nem, né? Eu sempre falava, né? A gente ia fazer prova, né? Nunca estudava já antes, levando o estudo, né? Em regra, né? Deixava sempre para estudar na véspera. Não, tem tempo. Chegar na véspera, tem aquele montante. Eu era uma delas, né? Sempre estudava na véspera. Né? E quando estudava, mas vamos lá. Mas é ou não é? Não dá mais. Tá afim? Se comprometa, gente. É trabalhoso? É, mas se comprometa, porque todo esforço será recompensado. Beleza? Entenderam? Todo esforço será recompensado. Não é fácil. Né, a gente cai, levanta, erra, acerta, né? E aí, enfim, saber o que é que eu quero, o que eu vou dar, o que dá para ser, o que não dá para ser. Como eu falo, o meu boi aos bifes, pega o boi e vamos fatiar ele e vamos aos poucos, não é isso? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, certo? E só para conclusão final, resgate coletivo, pode desencarnar todos numa mesma situação, mas só que cada um tem uma razão, um motivo de ter desencarnado daquela forma, mas desencarnaram juntos, certo? Desencarne, um resgate coletivo, num desencarne individual, como é o caso do coronavírus, certo? E, para fechar, reforma íntima, seja o que for, reforma íntima. É isso que a espiritualidade está o tempo todo falando para a gente. Você pode mudar o curso da sua vida para melhor, dependendo de como você levar a sua vida. Então, bora mudar o curso para colher melhores frutos? Vamos embora? Vamos nessa? Então, gente, eu encerro esse vídeo por aqui. E um grande beijo e abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Então é isso. Que Deus nos proteja, nos guarde e ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.